E é nesse momento que vem a escritora crítica, né? Vem o escritor crítico, que são vocês, e fala assim, não, isso aqui não presta, papapá, risca. Ah, isso aqui é legal. Olha, essa frase que eu escrevi aqui embaixo é uma boa frase. Eu acho que eu vou começar o meu texto com isso. Percebe? Então, nessa segunda visita ao texto que vocês fizeram, vocês conseguem ter uma visão melhor sobre o todo. Tudo bem? E isso, para um texto curto, um conto, por exemplo, vocês todos os dias experimentem. Todos os dias peguem um momento para escrever. E continuem no dia seguinte de onde pararam. Tudo bem? Depois, ou no dia seguinte, se vocês quiserem, reescrevam e façam isso durante uma semana. Eu garanto para vocês que o resultado vai ser surpreendente. Garanto. Eu a garanto que o resultado será surpreendente. Tudo bem? Ok? Então essa é uma outra dica. 8 horas. Muito bem. Tem mais dicas, depois passamos para a dissertação. Ah, essa é boa. Essa é boa. Vocês lembram do nosso conflito, né? Amor impossível, classes sociais diferentes. Tem uma dica que eu dou, que é bastante útil e que os escritores usam muito, que é a seguinte: escrevam sobre aquilo que vocês conhecem. Ok? Escrevam sobre aquilo que vocês conhecem. Vou dar um exemplo. Suponhamos que um de vocês seja bombeiro. Bombeiro, uma profissão nobre. Bombeiro, certo? Suponhamos, cada um aqui tem uma profissão, né? Ou estuda alguma coisa, não importa. Vocês não acham que esse aluno que é bombeiro, ele vai ter muito mais sucesso se ele situar a história que ele quer contar no corpo de bombeiros? Ou, mais ainda, personagens que trabalhem no corpo de bombeiros? Um bombeiro pobre que se apaixona por uma mulher rica, vocês não acham que ele vai ter muito mais sucesso na hora de descrever o problema todo, de descrever os cheiros de um caminhão de bombeiro, né? De descrever um encontro proibido entre a mulher rica e ele num caminhão de bombeiros? Vocês perceberam? Vocês estão ligados onde eu quero chegar? Que se vocês escreverem sobre aquilo que vocês conhecem, a escrita, ela vem muito mais fácil, tá? Porque se vocês quiserem, dá para fazer. Se vocês quiserem escrever sobre, vou escrever um texto e vou colocar os personagens trabalhando no fórum da justiça. É legal, né? Pode ser uma história legal. Agora, se você não conhece o fórum, se você não sabe como as pessoas trabalham, se você não sabe como elas se vestem, se você não sabe nada, você vai ter que pesquisar, né? Você vai ter que ir até o fórum. Porque senão, a história de vocês não vai me convencer. Ela vai parecer uma farsa. Tudo bem? Entenderam esse pedaço? Então, escrevam sobre aquilo que vocês conhecem. Porque nessa meia hora, 1 hora, 2 horas que vocês estiverem na frente do papel, do computador, sei lá, vocês vão perceber que esse tempo vai render muito mais. E quando vocês mostrarem no futuro esse texto para alguém, ele vai parecer muito mais verdadeiro. Tudo bem? Ok? Isso é importante, tá?
Todos os escritores, a maioria pelo menos, que fazem um relativo sucesso, eles escrevem sobre coisas que circulam a vida deles. E eu não estou falando aqui de escritores, digamos assim, que vão ficar para a história da literatura. Não, eu estou dizendo boas histórias, né? Boas histórias. Elas podem ser no livro, elas podem ser um roteiro de um filme, elas podem ser uma peça de teatro. Mas o cara que escreveu, quando ele tem sucesso, escrevam isso. Não precisa escrever, escrevam na memória. Quando ele tem sucesso, é porque ele fala de alguma coisa que está perto deles, né? Ele fala da vida da família no interior que ele viveu. Ele fala da história da escola dele. Ele fala da história de amor dos pais dele. Tudo bem? Ok? Então isso é importante. Não esqueçam disso. Escrevam sobre aquilo que vocês conhecem. Tá? Outra coisa que é bom, quando vocês forem fazer esse trabalhinho, todo mundo que gosta de ler, tem seus escritores favoritos, né? Aqui eu aposto que vários de vocês têm seus escritores favoritos. Então, um bom exercício para quem quer começar a escrever um texto narrativo é imitar o texto dos autores favoritos de vocês. Certo? Por quê? Porque todo autor tem uma técnica, né? Lembra que a gente falou lá no comecinho? A escrita é uma técnica, né? Não é coincidência o fato de que, por exemplo, o Paulo Coelho goste de escrever sobre assuntos esotéricos. Não é coincidência. É a técnica que ele desenvolveu e que ele conhece. Ok? Então, não é coincidência que algum autor de histórias policiais sempre coloque os seus personagens numa delegacia em algum momento. Não é coincidência. Por quê? Ele conhece, né? Ele frequenta aquele lugar, na maioria das vezes, mas também, né, ele se sente à vontade dentro daquela técnica. Então, se vocês gostam de histórias policiais, por exemplo, imitem nesse texto, nesse conto que vocês vão criar, imitem os seus autores favoritos. Tá? Isso é um exercício excelente para que vocês descubram qual é o estilo de vocês. Percebem? Qual é o estilo? Não sei. Cada um de vocês tem um estilo diferente. Talvez vocês comecem a escrever um texto em primeira pessoa que se passe dentro de um ônibus, por exemplo. E esse conto, ele começa da hora que vocês pegam o ônibus, termina na hora que vocês descem do ônibus. Lá dentro acontece alguma coisa. Ok? Pode ser isso. Não pode? Desde que vocês conheçam. Tudo bem? Ok. Partiremos para a próxima. Tem uma coisa aqui que faltou falar. É isso. Quando vocês estiverem contando essa história, né, de amor impossível, classes sociais diferentes, já fizeram um mapa, né, com as palavras, já pensaram num texto, né? Cuidado, isso é uma dica de estilo. Cuidado para não entregar o ouro no começo, né? Vocês já viram alguma história de sucesso que entrega o ouro no começo? Não, né? Um livro, uma novela, um filme, ela tem digamos assim, se a gente pudesse desenhar aqui um gráfico, né, de um filme, de um livro, de uma novela, começa assim, né? A gente aqui está, não quero nem assistir a novela, nem ler o livro, nem nada, começa meio assim, aí vai indo aqui, né, vai indo, aí aqui
conflito é apresentado. Aqui o conflito é apresentado. Aqui o problema do amor impossível. Aqui o filho reencontra o pai que o abandonou. Aqui que o herói se defronta com o vilão. Nesse ponto. Depois, a coisa cai de novo, né? A curva vem assim, ela vem assim, né, tranquila, aí depois ela cai mais abruptamente, né? Porque daí a gente quer que chegue no fim logo, né? Aí tem, vou dar um exemplo da novela de novo, que é aquelas novelas que o cara fica enrolando, né? Chega aqui, putz, a gente chegou, que bom, né? Bom, aí fica enrolando, porque o outro autor não terminou ainda de escrever a outra, ou senão a novela está com muito boa audiência, então os caras querem enrolar, empurrando com a barriga. A gente não percebe isso? A gente não percebe quando o autor está empurrando com a barriga? Percebe, né? Tanto é que a gente fala assim, o que aconteceu na novela ontem? Nada. Não aconteceu nada, né? Só aquela coisa, flashback, né? Quando o autor não tem nada para dizer, ele recorre ao flashback, né? Ele lembra o passado do personagem. Reparam nisso? Reparam sempre? Né? Ele lembra do passado, né? Não é verdade? Quando o autor não tem nada para dizer, ele coloca uma cena do casamento, aquela que foi lá no começo, né? E assim, né? Pois bem, então, por isso que vocês não vão começar a história de vocês dizendo assim, o amor é possível, o cara é bombeiro, é pobre, o cara é rico, bom, acabou. Aí ninguém mais vai ler o resto. Vocês têm que criar uma maneira de levar a história, apresentar o conflito um pouco mais na frente. Tá? Mesmo numa história curta, óbvio, numa história curta, o conflito vai aparecer mais rapidamente, né? É meio óbvio isso, né? Mas, vocês não vão contar logo no começo o que vocês querem dizer, né? O problema todo. Vocês vão levar o leitor até esse conflito de uma maneira suave. Isso é só um treino, tá? Não dá para ensinar, né? Não dá para ensinar. Mas a maneira como vocês vão contar a história tem que ser suave, para que a pessoa fique cada vez mais interessada. Por isso que o que eu vou falar aqui parece óbvio, e se parece por isso que a gente devora aqueles livros bons, aqueles livros que a gente quer saber o que vai acontecer, né? A gente quer saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? E aí o cara consegue construir de uma forma que a gente não larga mais. E o objetivo de vocês nesse conto, nessa narrativa curta que vocês vão escrever, ou nesse livro que vocês virão a escrever, é esse. Porque ninguém escreve para não ser lido, né? Ninguém escreve para não ser lido. Percebe? Esse texto que nós estamos falando aqui não é o texto que vai fazer vocês passarem numa prova. Não. Esse texto é um texto que vai ser lido, vai ser apreciado pelos amigos de vocês e, por que não, ser publicado um dia. Ok? Queremos ser publicados. Né? Ok? Tudo bem? Então tá. Então, encerramos o capítulo narração. Tá? Encerramos o capítulo narração. Vocês sabem fazer uma narração, seja ela curta ou seja ela comprida. Curta vocês sabem porque é mais fácil. Comprida vocês farão em casa, né? Trabalharão sem pressa nenhuma. Cada pessoa tem o seu ritmo. Né? Cada pessoa tem o seu ritmo. Tudo bem? Tem um escritor que eu não me lembro o nome, que é famoso por escrever pouco, né? Ele não consegue escrever muito. Então, aí teve uma história assim, que chegou um amigo dele em casa, né? Falou assim, fulano, e aí? Escreveu muito hoje? Putz, escrevi demais. Pô, parabéns, escrevi muito. Quanto? 7 palavras. 7 palavras. Tudo bem. É a velocidade dele, né? Ok. É um trabalho pessoal. É um trabalho de arte que vocês farão. Certo? Então não importa se vocês escrevem 7 palavras ou 700 palavras num dia. O que importa, e isso eu não falei,
é que vocês escrevam todos os dias. Né? Quando vocês se colocarem esse projeto. Né? Vocês podem... É um projeto nosso aqui. Né? Importante que vocês escrevam todos os dias.